E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, uma ideia bem fascinante que vem de um texto chamado Os Segredos da Ordem de Melquisedeque. E sério, é algo que vai mexer com a forma como a gente enxerga segredos, poder e até mesmo o divino. Então, para começar, já lanço essa provocação no ar. E se o próprio Deus tivesse fundado uma sociedade secreta? Pensa bem, nós humanos vivemos criando nossos grupos fechados, nossas fraternidades, para proteger nossos interesses, certo? Por que uma força divina não faria a mesma coisa, só que numa escala cósmica? Essa pergunta é o ponto de partida de todo esse mistério. Pois é, a tese do texto é exatamente essa. A ideia de que Deus não é só ciente dessas coisas, mas que Ele mesmo é o fundador de uma ordem secreta. E não é uma organização qualquer, não. Estamos falando de algo com origem divina. Já parou para pensar nas implicações? Regras, segredos, um propósito que, à primeira vista, pode até parecer com os nossos, mas que opera num nível totalmente diferente. E aqui que a coisa fica bem interessante. Olha só essa comparação. De um lado, as sociedades humanas. O segredo serve para quê? Para proteger interesses próprios. A obrigação vem de juramentos, muitas vezes do medo. E o objetivo é limitado, é para os membros do clube. Agora olha a ordem divina segundo o texto. O segredo existe para quê? Para o bem de toda a humanidade. A obrigação não vem do medo, mas de um vínculo superior. E o objetivo final não é beneficiar um grupinho, mas abençoar a raça humana inteira. A diferença é gritante. Beleza, mas uma ordem com um plano desses não aparece do dia para a noite, né? Então, de onde ela veio? Vamos dar uma olhada nas origens, no plano divino que estaria por trás de tudo. Olha só que loucura essa linha do tempo. Segundo a fonte, o plano já existia antes mesmo da criação do mundo. Depois, lá nos tempos de Abraão, surge a figura misteriosa de Melquisedeque, que serve como uma espécie de protótipo. Com o próprio Abraão, é inaugurada o que o texto chama de Ordem Júnior. E o grande finale, a organização da Ordem Superior, só acontece no Pentecostes. É um plano que leva milênios para se concretizar. Então, essa tal de Ordem Júnior era tipo um aquecimento, sabe? Uma fase de preparação. Por quase 2000 anos, foi um pacto exclusivo com Abraão e seus descendentes. Eles tinham a promessa, mas era como se estivessem olhando pelo buraco da fechadura, vendo só um pedacinho da cena toda. Na verdade, eles estavam preparando o palco para algo muito maior. Agora atenção, porque esse ponto é fundamental. A ordem de verdade, segundo o texto, não é uma igreja, não é uma instituição aqui na Terra com lista de membros. Na verdade, todas essas divisões que a gente vê por aí são consideradas um desvio do plano original. A filiação que conta mesmo é celestial, com os nomes escritos não num livro de registros, mas no livro da vida do Cordeiro. Tá, se a ordem é celestial, é invisível. Então, qual é o grande segredo? O que é que essa galera sabe que não pode ser simplesmente contado por aí? A pista para isso, de acordo com a fonte, está lá no livro de Daniel. A citação é clara. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, já de cara existe uma linha divisória. Há um conhecimento que para um grupo é simplesmente incompreensível, mas para outro, os sábios, ele se revela. E aqui tá o pulo do gato. O segredo não é uma senha, um aperto de mão especial, nada disso. É uma compreensão espiritual. E é por isso que é um segredo tão perfeito. Os membros podem falar sobre ele o dia inteiro. Se você não estiver na mesma frequência, vai soar como maluquice. Mas para quem consegue sintonizar, a verdade se acende. Mas por que ele é tão à prova de curiosos? Primeiro, porque ele é discernido espiritualmente, não com o intelecto. Não adianta ser um gênio. Aliás, o texto diz que os sábios e prudentes deste mundo simplesmente não pegam a ideia. Deus o revelaria aos humildes. E tem mais. Tentar explicar para quem não está pronto o que o texto metaforicamente chama de cães ou porcos não só seria inútil, como seria até prejudicial para eles. É um segredo que se autoprotege. Certo, entender o segredo é uma coisa, mas para ser membro mesmo, o buraco é bem mais embaixo. Quais são as regras do jogo? Qual é o código de conduta que define um membro? E se prepara, porque os requisitos aqui não são brincadeira. Não basta só sacar o segredo. É preciso ser um vencedor, alguém disposto a sofrer pela causa. E não é pouco, não. É chegar ao ponto de sacrificar a própria vida pelos interesses da ordem e pelos seus irmãos. É um comprometimento absoluto. Só que, apesar de tudo isso parecer super complexo e exigente, o texto garante que toda a lei, todo esse código de conduta, pode ser resumido em uma única coisa. Uma só. Amor. É isso. A lei fundamental é o amor. Mas
não é o amor de sentimento passageiro. É o amor como um princípio, como a lei que rege absolutamente tudo, cada ação, cada palavra e até cada pensamento de um membro. E como isso funciona na prática? Bom, esse amor tem 3 níveis, como se fosse uma escada. O primeiro degrau, amar a Deus acima de tudo. O segundo, amar e ativamente fazer o bem para toda a humanidade, sem distinção. E o terceiro, o mais alto, o compromisso final, amar os irmãos da ordem a ponto de, literalmente, dar a própria vida por eles. Um sacrifício desse tamanho exige um propósito igualmente gigante, certo? O que nos leva à pergunta final: para que tudo isso? Qual é a grande missão cósmica que justifica uma dedicação tão absoluta? E a fonte aqui é incrivelmente específica. Ela crava um número exato de membros que a ordem terá quando estiver completa. E o número é esse aí, 144.001. E não é um número aleatório, ele é simbólico. Esse 1 representa o Mestre, Cristo, como a cabeça. E os 144.000 são os membros, que juntos formariam o seu corpo, a noiva simbólica da igreja. Entendeu a conta? E o propósito final de tudo isso? Ele volta lá na promessa original feita a Abraão. A missão da ordem não é acumular poder para si. O objetivo é ser o canal, o meio, pelo qual todas as famílias da terra serão benditas. É um propósito de serviço, não de domínio. E para fechar, o texto descreve o grand finale. A sequência de eventos seria a seguinte. Primeiro, a ordem atinge seu número completo e é glorificada. Isso, por sua vez, daria início a um tempo de angústia, um caos onde as instituições humanas desmoronam. Desse caos, um reino de justiça é inaugurado. Aí viria um período de 1000 anos de paz e conhecimento que culminaria no resultado final, a elevação de toda a humanidade. E com isso, a gente volta ao começo. O texto nos deixa com essa pulga atrás da orelha. Afinal, o que significa entender um segredo que não pode ser contado com palavras? A provocação final não é sobre o que é o segredo, mas sim o que precisa mudar dentro de nós para que a gente consiga, talvez um dia, enxergá-lo.